Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise. Hoje, o foco é desvendar aquelas fundações filosóficas que sustentam o entendimento moderno sobre as leis e o comportamento humano. E a gente vai fazer isso sem jargões desnecessários, indo direto ao ponto, para que essas bases fiquem perfeitamente compreendidas, principalmente para quem está dando os primeiros passos no estudo do direito. Então vamos iniciar agora uma jornada fascinante pela mente de um dos maiores pensadores da história. Bom, a base principal para a nossa explanação de hoje é a conceituada obra Curso de Filosofia do Direito, do Eduardo Bitter e do Guilherme Assis de Almeida, na sua 14ª edição. Esse texto é um verdadeiro pilar acadêmico, viu? Nosso objetivo aqui é justamente traduzir a densidade dessa literatura em conceitos super acessíveis. A ideia é conectar aquela teoria profunda com a clareza necessária para o início da caminhada jurídica. Para guiar a nossa exploração, este é o roteiro de hoje. Primeiro, a crise filosófica. Segundo, a visão de Hume sobre os direitos naturais. Terceiro, a solução kantiana. Quarto, a construção do conhecimento. E, para fechar, leis inteligíveis e naturais. Ponto número 1. A crise filosófica. O grande embate entre o dogmatismo e o ceticismo. Olha só, para entender por que as ideias sobre o direito precisaram passar por uma revolução gigantesca, a gente precisa observar o cenário de enorme divisão intelectual que existia na época. De um lado da moeda, havia o dogmatismo, fortemente representado pelo pensamento de Christian Wolff. Era uma crença, digamos, quase cega na razão e restrita. Do outro lado, o extremo oposto, o ceticismo de David Hume. Ele duvidava de absolutamente tudo que não pudesse ser provado ali, na prática, pela experiência física. O mundo intelectual estava literalmente rasgado ao meio por esses dois extremos. Ponto número 2. A visão de Hume sobre os direitos naturais. O nosso texto base traz uma reflexão que é o X da questão aqui. Se Hume tivesse assumido que a vida e a liberdade são propriedades naturais do indivíduo, ele teria necessariamente que reconhecer que a virtude da justiça é uma ideia moral natural e não fruto de convenção. O que isso revela para nós? Bom, para Hume, a justiça não era inata ao ser humano. Na cabeça dele, a justiça era só uma convenção, uma invenção social mesmo, criada para que, vivendo em grupo, as pessoas pudessem superar as suas deficiências perante a natureza quando comparadas com outros animais. O que nos leva ao ponto 3, a solução kantiana, que funcionou como uma verdadeira ponte intelectual. É exatamente no meio dessa confusão toda que a história da filosofia jurídica toma um rumo espetacular. Quando o pensamento parecia eternamente travado naquela briga entre dogmáticos e céticos, surge ninguém menos que Immanuel Kant com o seu famoso criticismo. Tratava-se de uma reação direta, uma tentativa de conciliar o empirismo e o idealismo através de um racionalismo extremamente rigoroso. E essa síntese genial simplesmente redirecionou toda a filosofia moderna, preparando o terreno para a formulação daquelas leis morais e universais que impactam profundamente nosso mundo até hoje. A magnitude do esforço de Kant é um negócio impressionante, e isso fica muito evidente na sua fase de maturidade literária. Ele construiu um sistema formidável para superar os velhos paradigmas. Obras de peso, como a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Metafísica dos Costumes, formam um ecossistema filosófico todo unificado. O grande propósito dele com tudo isso era explicar de forma bem sistemática as regras da razão prática e da razão teórica, dissecando o que é a vontade, o conhecimento e até o próprio sentimento humano. Ponto número 4. A construção do conhecimento, ou, como podemos chamar, a fábrica do conhecimento humano. Como foi exatamente que Kant dissecou essa forma como a realidade e as regras são compreendidas pela nossa cabeça? A gente pode usar a analogia de uma verdadeira fábrica mental que é bem simples de entender. Passo 1. Os nossos sentidos absorvem os dados brutos vindos da experiência. É a matéria-prima chegando na porta da fábrica. Passo 2. A razão elabora e organiza esses dados. Ela é um maquinário interno que processa tudo. Passo 3. Finalmente, o conhecimento humano é gerado e empacotado. Ou seja, a experiência sozinha é completamente cega, mas a razão sem a experiência também é absolutamente vazia. A gente precisa fazer uma pequena pausa para absorver o peso desta afirmação monumental que saiu lá da Crítica da Razão Pura. Aspas para o Kant. Se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência. Faz muito sentido, né? A experiência sensorial é aquele gatilho necessário. Tudo começa com o que é visto, ouvido e tocado. Mas as regras de como todos esses dados são agrupados e interpretados para formar uma ideia real,
Bom, essas regras vêm inteiramente da nossa própria razão. É a razão que fornece a forma para o bolo. E foi justamente decifrando essa união exata entre o que a experiência fornece de um lado e o que a razão operacionaliza do outro, que o Kant estabeleceu as regras da razão prática. E olha, isso tem uma aplicação gigantesca nas leis de hoje em dia. A razão prática é o que permite, por exemplo, a gente aplicar o conceito jurídico de boa-fé objetiva nos contratos civis modernos. A boa-fé não é um objeto físico que dá para tocar na natureza, certo? É uma regra moral, uma regra formal imposta pela nossa razão sobre as interações do dia a dia. Ela molda ativamente o comportamento que a sociedade espera das pessoas. E o nosso último ponto, número 5, leis inteligíveis e leis naturais. Nós não somos criaturas simples. A humanidade é governada por um sistema duplo, um sistema dual. Além de estarmos sujeitos às leis naturais e empíricas da física e da biologia, nós somos capazes de nos governar por leis inteligíveis, que são puramente racionais. E é aqui que entra a maior, a mais profunda contribuição de Kant para o direito atual, o imperativo categórico. Sabe o que é isso? É o princípio de que uma ação só é moralmente correta se ela puder se tornar uma lei universal. Na prática jurídica de hoje, é esse exato preceito que fundamenta o conceito de dignidade da pessoa humana, que está presente em quase todas as constituições democráticas. Aquela máxima kantiana de que o indivíduo nunca pode ser usado só como um meio para se alcançar um fim, devendo ser sempre um fim em si mesmo. Isso é aplicado diariamente nos tribunais ao redor do mundo inteiro. É isso que sustenta o direito do trabalho contra o trabalho escravo, por exemplo, e blinda os direitos humanos contra a coisificação da nossa vida. É simplesmente fantástico. Então fica a grande questão. Como a gente navega por esse delicado equilíbrio entre as leis naturais empíricas e as leis inteligíveis puramente racionais? Nessa nossa incansável busca pela verdadeira justiça. Ao analisar os códigos e pensar filosoficamente sobre todo o nosso ordenamento jurídico, fica muito evidente que o direito vive exatamente dessa tensão. Não se trata apenas de reagir aos instintos da sociedade, mas sim de usar a razão pura para construir um sistema que seja estruturalmente ético. Fica esta reflexão final para os nossos futuros juristas. Até que ponto as leis de hoje refletem efetivamente essa razão universal kantiana? Que a curiosidade pelas raízes do conhecimento se mantenha sempre viva em todos nós. Muito obrigado pela companhia nesta análise e até a próxima explanação.